Olá, alunos da Promove Supletivo e da TV Cabral. O tema da gente hoje é filosofia. E a nossa filosofia é a filosofia moderna. A gente fala de um dos maiores pensadores, que é René Descartes. Penso, logo existo. Esse é o tema de hoje. Mas o tema de hoje é a filosofia moderna. Qualquer pensamento filosófico, nós temos que partir de dois princípios. Nós temos que partir de um contexto histórico. Então, qual foi o contexto histórico para permitir essa nova forma de pensamento? Final da Idade Média, transição da Idade Média para a Idade Moderna. Com essa transição, a população europeia ela sai da zona rural e vai para as cidades. É o ressurgimento do comércio, é a transição de uma classe hegemônica, que era a nobreza, para a burguesia, é o surgimento do comércio, muda-se a mentalidade teocêntrica, Deus como sendo da explicação, para a mentalidade antropocêntrica, a humanidade como sendo da explicação. A partir daí, e esse renascimento ele vai buscar lá no humanismo na Grécia Antiga. Então é a partir desse princípio que surge o movimento chamado o movimento moderno. E a partir daí, de todo esse contexto histórico, não é mais a fé que vai, não é que a fé acabou, mas a fé não vai ser mais apenas um ponto de explicar os fenômenos, mas sim a ciência. Não é só a religião, que tudo é vontade de Deus, isso vai a partir do que? Do princípio científico surge a ciência, a matemática, a história, a geografia, a física. Porque o mundo aí vai se lançar futuramente a expansão marítima comercial, então é necessário conhecer, estabelecer isso aí. E começaram, né? Isso vai começar a gerar o quê? A prova da existência de Deus e da mortalidade da alma. Esse pensamento vai ser colocado a partir do quê? Que o homem é um ser social. Que o homem tem a humanidade, ela elabora, ela pensa. Então o pensamento vai partir desse princípio aí, do princípio da Idade Moderna. Por isso que qual é o pensamento? Penso, logo existo. E as características aí está baseado na experimentação, que é a ciência, é o empirismo, né? Vem questionar os valores relacionados com os seres humanos. E aí vai aparecer a corrente do Renascimento, do Iluminismo, a luz da razão. Então toda a filosofia moderna parte desse princípio. E quais seriam as características dessa filosofia moderna? O antropocentrismo, que não é só o homem, a humanidade como sendo explicação, não é mais divina. O homem, nós humanos, nós temos consciência da nossa ação. O fogo não é mais Deus. A chuva não é mais um Deus. É um fenômeno meteorológico. Mas esse pensamento ele vai surgir a partir da Idade Moderna. A partir do advento da burguesia. A partir do advento da burguesia, do comércio, dos burgos, vai mudar a mentalidade. Você não vai explicar as coisas apenas que é vontade de Deus, Deus está com raiva, é a chuva, é o sol, sim, mas sim com um princípio científico. As ciências vão se valorizar. Outro princípio, outra característica, a valorização da natureza, a liberdade de pensamento. É aí que vai se materializar esse pensamento. É por isso que Descartes afirma que você tem que chegar à verdade. Penso, logo existo. Esse é um princípio de René Descartes. Nós temos que ter consciência disso aí. É a relação entre o sujeito e o objeto. É que se dá o conhecimento. Não mais por elementos apenas divinos, mitológicos. Então, resumindo, a filosofia moderna trabalha nesse princípio aí. Olá. Continuando na filosofia moderna, outro importante filósofo dessa teoria é John Locke.
ou John Locke, eu não falo inglês, então depende da pronúncia aí. Esse importante filósofo, ele trabalha o empirismo. Ele afirma que o conhecimento deve ocorrer através das experiências, não de especulações. Esse é o princípio da filosofia moderna. É mais um filósofo nesse sentido. Ele afirma ainda, as experiências científicas devem ser observadas e baseadas na observação do mundo. Esse é o principal filósofo nesse atual. Conta sobre John Locke, ele afirma que o conhecimento de uma pessoa, quando a pessoa nasce, é uma tábua vazia. E é a sociedade que vai formando o indivíduo. Quando passa pela vida, ele vai formando criando o seu conhecimento. Isso é uma frase célebre de John Locke. E isso é um pouco do resumo do que se constitui a filosofia moderna.